Vamos lá, pessoal. Vamos para mais treinamento aí, trabalhando a moradia. Vamos mais uma vez. Já dá like nesse vídeo aqui, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações. Tá? Vamos falar assim como é que trabalha a moradia, né? O corretor que está entrando ali tem que buscar. Eu sempre digo, quanto melhor o filtro, mais refinada é a tua busca, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer, quando tu vai pegar o cliente, né? Eu sei que tem algumas teorias de alguns treinadores aí, palestrantes, né? De uma forma de trabalhar diferente, né? Mas eu considero que isso aqui é o básico do básico para quem está entrando, depois vai aperfeiçoando, tá? Primeira coisa que tem que fazer quando vai trabalhar moradia é fazer um questionário para o cliente. Fazer as perguntas, por quê? Porque na hora de tu buscar nos sites de busca, nas consultoras, ou até mesmo no sistema interno da imobiliária, tu vai pegar, vai vir os imóveis certinho para o teu cliente, né? Então eu pergunto lá qual é a região dele, qual é o bairro, o número de dormitórios, se ele quer com ou sem infra. O que é infra? Infraestrutura, né? Academia, piscina, espaço pet, espaço gourmet, número de vagas de garagem, ó, tu quer com uma vaga, duas vagas, dupla, é torre única, é pombal, como é que tu quer? Até que valor tu tá pensando em investir, né? Quanto é que ele tem de entrada, tu vai usar FGTS, ter ideia de quanto de parcela que tu vai pagar, qual é a tua renda bruta, né? Eu sempre digo o seguinte, a cada 100 mil que o cliente ele vai financiar, ele tem que ter uma renda de 2,5, 3. Então, por exemplo, o cliente que vai financiar 200 mil, ele teria que ter uma renda de 6 a 7. Vai financiar 300, tem que ter uma renda de 9, 7,5, 9. Vai financiar 100, tem que ter no mínimo uma renda de 2,5, 3, tá? E isso é um cálculo básico, assim, bruto, para saber, para ter uma noção, né? E a parcela geralmente ali trabalha com 1% mais ou menos do que ele vai financiar. Vai financiar 200 mil, a parcela vai ficar girar em torno de 2 mil. Vai financiar 100 mil, vai ficar em torno de 1.000, tá? Só que tudo isso é grosso modo ali de bate-pronto que tu pode responder para o cliente. Porque, na realidade, o melhor cenário vai ser quando o cliente passar a documentação dele, né, para o correspondente, né, o banco fazer a simulação e ver o poder real de compra do cliente. Né? A gente teve até um podcast aqui que a gente trouxe a Karina Miller, que é uma correspondente parceira da imobiliária, e ela falou ali quais são as documentações que precisa para saber realmente qual é o teu poder de compra, tá? Aqui é mais para saber, para te captar o bem que o cliente quer. Ele vai te fazer o filtro, tu vai anotar tudo direitinho e tu vai fazer a busca. Tá? E outra coisa, por mais que o cliente ele tenha uma região específica, por exemplo, assim, eu quero na Zona Norte, tu tem que ter o plano B. Tá, se não conseguir na Zona Norte, teria uma opção. Às vezes o cliente diz, não, eu só quero na Zona Sul. Né? Nós tivemos um caso de um cliente uma vez que ele só queria na Zona Sul, nós oferecemos, ele não queria, e eu falei pra corretora, manda pra ele esse aqui. E ela, não, mas ele só quer na Zona Sul. O que aconteceu? O cara comprou na Zona Norte. Totalmente diferente. Isso acontece muito. Às vezes o cliente ele quer comprar um terreno, quando ele acaba comprando um apartamento, ele compra um apartamento. Então é o seguinte, tu sempre tem que ter o plano B. Manda a opção, assim, mesmo que ele não queira, eu vou te mandar, eu sei que não é o que tu quer na Zona Sul, porque daqui a pouco o cliente ele abre mão. Tipo assim, não, eu queria na Zona Sul, né? Mas como tá difícil, esse aqui na Zona Norte tá interessante, tá com preço competitivo, entendeu? Sempre apresenta 3 opções, não dá para dar muita opção para o cliente escolher. Não ele se embaralha, tu manda 10 opções, ele se embaralha, ele não sabe porque é o seguinte, ele tá vendo contigo e ele tá vendo com mais 10 imobiliários. Então tu manda 3 opções ali dentro do perfil que ele tá buscando, né? Já pergunta se ele quer pronto ou na planta, se ele topa esperar 6 meses ou 1 ano da entrega, né? Às vezes o cliente, dentro do perfil que ele quer tá na planta, né? Às vezes o cliente ele quer imediato, quer se mudar, tem família, tá acabando o aluguel dele, ou ele tá de saco cheio de onde ele mora. Tá? Então, assim, onde é que tu vai buscar primeiro? Fez todo o filtro com o cliente, tá tudo redondinho, onde é que tu vai buscar? Primeira coisa que eu digo vai buscar no estoque das consultoras. Isso é, todas as consultoras têm diversos imóveis, então tu vai buscar no estoque das consultoras, tá? Segundo passo, as dações. O que são as dações? São imóveis que as consultoras receberam no negócio. Então tu vai buscar também ter esse estoque. Às vezes vai ter alguma coisa dentro que ele quer. Depois tem um Orlon, assim como tem Estúdio 360, assim como tem o DWV, até eu não citei aqui, que são mecanismos de busca que as consultoras disponibilizam os seus imóveis nessas plataformas. Né? Aqui eu falei do Orlon, que é um que a gente trabalha aqui, mas tem o Estúdio 360 e o DWV, que é lá de Santa Catarina. Tá? Quarta opção, na própria equipe. Daqui a pouco tem um corretor que agenciou algum imóvel e ele está com o imóvel que tu está buscando ali.
Depois tu pode ir para estar indo para grupos de corretores, né? Redes sociais tu pode estar buscando, né? As plataformas como o LX, Viva Real, Zap, Imóvel Web, tem outras plataformas que tu pode estar buscando. Inclusive a imobiliária ela tem a plataforma dela no LX profissional, perfil profissional e no Imóvel Web. E a última opção, depois que tu esgotou tudo aqui, a última opção, tá? É no braço. Como assim? Tu vai no local que ele quer e vai buscar lá. Porque às vezes, muitas vezes o proprietário ele não botou, ele botou um telefone lá, ou tu chega lá no porteiro, geralmente o porteiro sabe quem é que tá vendendo, e eu já fiz muito assim de ir no braço buscar. O cliente queria determinada região e eu fui lá no braço, ou seja, fui bater lá de porta em porta, trabalho braçal de corretor mesmo, para buscar o imóvel que ele queria, tá? Então, como é que vai proceder? Tu vai mandar as opções por e-mail e WhatsApp. Então, deixa toda a negociação formalizada visando proteger nossos interesses, tá? Então, tu vai lá, tu formaliza, tu manda para ele por e-mail, pode botar cópia oculta para a construtora, para o gerente da construtora que te atende, para o teu gerente, manda para o WhatsApp, deixa tudo formalizado, tá? Para não ter problema depois ali de ele tipo lá direto, ou ele direto no proprietário, ou ele procurar direto a construtora. Não, tá aqui, a construtora já sabe que tu tá atendendo esse cliente aqui, tá? A gente sempre faz isso aí. Cliente gostou, marca a visita no local. Não gostou, vai mandando, mas vai mandando de 3 em 3. Tá? Pega ali as 3 opções que faz sentido e não gostou de nenhum, vou te mandar mais 3. Busca mais 3 e manda para ele. Tá? Daqui a pouco, mais que ele não tenha gostado das opções, ó amigo, olha só, vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Quem sabe tu olhando no local, tu não mude de ideia, não custa. O máximo vai acontecer, tu vai visitar um local, entendeu? E a gente vai conseguir se aproximar mais perto da ideia que tu tá buscando. Visita marcada, tá? O que acontece aqui? Deixa eu só tirar esse ocultar aqui. Visita marcada, o que eu faço? Tem que estudar bem o produto, tá? Chega com 1 hora de antecedência para testar as chaves, tá? É importante. Leva a ficha cadastral, leva a ficha de visitação. Isso é muito importante, pois protege o cliente de querer nos pular. Né? Não são todos os clientes, mas pô lá, cliente visitou o imóvel de um terceiro, o da consultora é mais tranquilo, né? Porque a consultora tem as informações, então agendou a visita no empreendimento dela, ela sabe que o fulano de tal está sendo atendido pela imobiliária tal. Quando é um terceiro, tá agenciado, pega a fichinha e assina. Entendeu? Se o cara não quer aceitar, porque ele tá com segundas intenções. Pega o proprietário, assina a fichinha ali, gostou, e deu. E eu cansei de chegar no local com o cliente, tá com a fichinha cadastral da imobiliária, e o cara gostou. Tu gostou? Gostei. Faz sentido? Faz. Vamos preencher uma proposta? Vamos. Cheguei de estar no local, preencher a proposta ali, já passar o proprietário e já sair com o negócio fechado dali. Tá? Quando tu chega no empreendimento, o que tu faz primeiro? Primeiro tu vai mostrar a infraestrutura do local, entendeu? Para ele ver o que tem, aquela essa academia, tem um espaço, ele conhecer toda a infra que ele tem, porque a infraestrutura de um condomínio, ou de um condomínio de casa ou apartamento, é o pátio, é um pátio estendido, né? E também, ao entrar no apartamento, deixa o cliente à vontade. Tá? Uma vez eu estava treinando um corretor, quando eu trabalhava na imobiliária, ele chegou e foi junto com o cliente falando. Então é melhor que a gente abre o apartamento, deixa o cliente à vontade, porque às vezes ele está em um casal, ele quer conversar com a esposa ali, quer trocar uma ideia, deixa eles à vontade. E aí, quando ele tiver uma dúvida, alguma pergunta, ele vai perguntar para ti. Então, estudem bem o produto, estuda bem o imóvel do proprietário, né? Sabe todos os detalhes, todos os poréns ali, por isso que é importante chegar com antecedência, para tu estar apto a responder todas as dúvidas dele. Tá? Por exemplo, que ele vai perguntar qual é o valor de condomínio, qual é o valor de IPTU. Eu sei que muitas vezes se esquece dessas informações e elas são primordiais, porque é a informação do cliente. Tá? Às vezes tu não saber, condomínio geralmente tu trabalha ali com 5 a 7 reais o metro quadrado ali, que não tem, é um cálculo por cima, mas o interessante é tu saber o valor, né? E o IPTU, se não souber, mas como é que eu sei o cara aprendendo na hora? Cara, pode trabalhar ali com 2 vezes o valor do condomínio ali, que dá mais ou menos o valor do IPTU. Tá? Isso é um cálculo a grosso modo, mas o importante, o corretor, é saber ali daquele empreendimento qual é o condomínio IPTU, que a consultora vai te informar ou o proprietário do apartamento ou casa vai te informar. Tá? Relacionamento. Procurar fidelizar o cliente, explicando que o nosso trabalho é diferenciado, pois o cliente trabalha com mais de 50 corretores promovendo o leilão. Então tem que criar conexões com o cliente. Tá informado do mercado,
falar que tu trabalha no formato de consultoria, que tem correspondente, tem arquiteto, tem todos os profissionais que precisar para fazer a compra. Isso que eu digo. Hoje a Bora, ela é uma imobiliária, ela é uma consultoria mesmo para o cliente. Então hoje o cliente que comprar um terreno com a gente vai indicar o arquiteto ou engenheiro para dar andamento para ele tirar as licenças para construir. A gente vai dar lá, se ele precisar, o profissional, precisa de alguém para cercar o terreno, a gente tem esse profissional. Eu preciso fazer sobre imóvel sob medida, a gente já tem a empresa para indicar de imóvel sob medida. Então a gente tem todo esse aparato, a gente tem um correspondente para poder fazer a aprovação de crédito dele. Então a gente tem tudo isso aí. Então o cliente ele pode ficar tranquilo. E é importante nós ressaltar isso aí para ele saber, ó, realmente eles pegam a gente pela mão, tá? Falar de tempo do mercado, né, que tu não tá nenhum aventureiro, né, tu é um profissional credenciado, tu tá dentro, tu tem Cresci, ele pode consultar lá no site da fiscalização, vai ver que tu é um profissional cadastrado, né, que não é aventureiro, que tu vive no mercado imobiliário, tá? Tem os simuladores, hoje é muito fácil, o corretor entra no simulador da Caixa, tu já consegue fazer, outros bancos também, e também o correspondente, né? Geralmente a imobiliária tem um correspondente parceiro que tu manda ali, e ele já faz a simulação, pega o CPF, data de nascimento do cliente e já consegue fazer uma simulação. Mas o ideal da simulação do cliente, eu falei ali no início que tem aquele cálculo a grosso modo, mas o ideal é sempre pegar a documentação. Por isso que é bem importante assistir aquele podcast da Karina Miller, né? Que ela fala tudo dessa parte de documentação e o cliente vai conseguir entender bem como é que funciona, tá? A gente fala de PNL, que é a programação neurolinguística aqui, né? Então tem alguns tipos que são 5 sentidos, tá? O cliente tem 3 sentidos, né? Que no caso é visual, sinestésico e o auditivo. Então, o objetivo da PNL é tu entrar em sintonia com o cliente, né? Então, primeiramente, tu vai ter a congruência verbal e não verbal, que transmite ela mesma mensagem. Exemplo, a abordagem, o cumprimento, a apresentação do produto. Sistemas representacionais, que são os canais utilizados para processar a operação, e como identificar o canal que o cliente está utilizando ali. Então, algumas palavras-chave, né? Tipo, o cliente que é visual ali, o foco, o brilho, a forma, colorido, né? O cliente, aquele auditivo, né? Ouvir, dizer, harmonioso, barulhento, e o sinestésico, aquele que é o cinto, que é o bater, que é meio aquele cliente inquieto ali. Voz, tá? O cliente visual ali tem a voz mais aguda, ele é uma voz mais rápida, mais anasalada, as imagens passam rápido. Sinestésico, voz mais calma, fala lentamente. E o auditivo fala uma velocidade intermediária, tende a ter uma voz mais melodiosa, tá? Respiração visual, respira na parte mais superior do tórax, mais rápido e mais superficial. E o sinestésico respira mais devagar, parte inferior do tórax, respiração mais profunda. Então, isso tudo que eu estou falando aqui da PNL, eu não sou um instrutor de PNL, são formações básicas que tu vai aprendendo no decorrer da profissão, são para te poder começar a identificar o tipo do cliente e saber lidar com ele, né? O aditivo eu dizia que era um meio termo ali. E a postura corporal, né? O visual que ele tem, pode ver que ele tem uma postura mais ereta, ele tem gestos de formas superiores, né? O sinestésico postura mais fechada, gestos na parte mais inferior, e o auditivo é intermediário, porém com gestos característicos, ele mão no queixo, apoiando o pescoço, posição dos olhos do visual, olhos para cima, o sinestésico já os olhos para baixo, o auditivo na horizontal e para o lado, como se prestasse atenção em algum som que está tocando, né? Ele meio que se distrai. Então, o PNL nada mais é que o espelhamento, né? O PNL direto é copiar fisicamente os comportamentos de uma determinada pessoa de forma tênue. É a capacidade que a pessoa tem de espelhar apenas um aspecto do comportamento da outra pessoa durante o momento que fala com ela. Pode ser a postura que essa pessoa está adotada, por exemplo, né? A pessoa cruzou os braços, tu cruza, é como se te fizesse um espelhamento sem ele notar que tu está espelhando o comportamento dele. Com isso, tu acaba criando a conexão. O parcial, ele copia parcialmente o comportamento de uma determinada pessoa durante a fala, entendeu? Daqui a pouco ele bota a mão no bolso, tu vai lá e bota intencionalmente a mão no bolso. E o cruzado acompanha a linguagem corporal de uma pessoa com um movimento diferente. Por exemplo, bate o pé no ritmo da sua fala, né? Tu pode ver que tem pessoas que estão falando e estão batendo com o pé ali. Então, o rapport, ele é um relacionamento, relacionamento, é o termo francês, é um conceito do ramo de psicologia, que significa uma técnica usada para criar uma ligação e sintonia e empatia com outra pessoa. Tá? Então, a técnica de rapport mais conhecida é o espelhamento. Então, nessa técnica, uma pessoa ela imita alguns elementos da linguagem corporal da outra pessoa,
como postura, gestos, expressões faciais, respiração, etc. No entanto, é preciso ter cuidado porque o espelhamento deve ser gradual, ou seja, a imitação deve ser feita de um elemento de cada vez para que a outra pessoa não pense que está sendo alvo de deboche. Então, tem que ser sutilmente ali para te criar essa conexão com o cliente. A reciprocidade é outra técnica de rapport também, que consiste em dar presentes ou fazer favores sem pedir nada em troca. Escolher interesses em comum para estabelecer sentido de camaradagem e confiança, que foi o que eu falei ali. Daqui a pouco tu não fechou com aquele cliente, né? Mas tu sabe que ele presta um serviço ali, daqui a pouco tu indicou ele para um amigo, indicou ele para outra pessoa, isso tu acaba criando uma conexão com o cliente. Isso tu acaba criando sintonia, conexão. É só tu observar os casais em restaurante para ter uma ideia, tá? Alinhamento em todos os níveis de comunicação, palavras, tom de voz, expressão corporal, tá? E aqui, pessoal, como eu digo, esse treinamento de moradia é bem rápido, né? Era entender bem a questão das buscas ali, do perfil, entender um pouco ali para a questão de conexão com esse cliente que tu vai conectar de moradia, porque tu vai dar a mão para ele, ele vai andar o tempo todo contigo, né? Porque ele tá vendo com vários, mas o objetivo é que ele fique o tempo todo contigo, tá? E também aqui para finalizar nesse treinamento, né? Antes de mais nada, já dá like aqui nesse vídeo, te inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações, né? Assinatura de contrato. Hoje até a assinatura ela é praticamente digital, né? A maioria dos contratos hoje são assinados digital, porém a gente tem alguns construtoras, alguns clientes que ainda gostam de assinar presencial. Ele gosta de ir no cartório, ele gosta de ir na sede da consultora, ele gosta de ir na sede da imobiliária assinar o contrato. Às vezes ele vai assinar digital, mas ele quer estar presente com o corretor, o gerente ali, junto, até para tirar algumas dúvidas, né? Hoje, geralmente, a imobiliária ela tem um padrão aqui. A gente envia geralmente o contrato para o cliente ler. Muita coisa mudou no mercado imobiliário, né? Até que tinha um item aqui que não enviava a minuta. Não, hoje não existe mais isso. Hoje a gente se envia a minuta para o cliente, ele dá uma analisada na minuta, tira dúvidas, né? Eu sempre digo para o cliente ali que ele tem que analisar se os dados cadastrais dele estão corretos, se a unidade que ele está comprando, está certa, as dimensões, as características, né? A forma de pagamento compactuado ali, porque o restante do contrato ele é tudo cláusulas para o cliente que não for pagar. Tá? Então o pessoal se apega ao contrato, o contrato é leonino ali, não, abusivo. Na verdade, o contrato ele acaba sendo abusivo para a pessoa que está já com intenção de não pagar. Tá? Então, alinhar bem as expectativas, né? Então, primeira coisa, a tabela de vendas ou a pedida do proprietário. Então, tem que alinhar bem a expectativa, esse é a entrada, isso aqui é a parcela, tem correção, né? Às vezes o cliente fala em juro. Pessoal, não existe juro, quem cobra juro é o banco, tá? O juro sim, né? Hoje tu vai financiar um imóvel, ele tem juros. Mas então IPCA, IGPM, esses indicadores não são juros, não, eles não são juros, esses são correção de valores, tá? É o que nem eu digo, tu fazia um rancho com R$ 1.000 há 5 anos atrás e tu faz outro. Tu não faz o mesmo rancho que tu fazia com R$ 1.000 há 5 anos atrás hoje. O que aconteceu? Teve juro? Não, não teve juro, teve correção de valores, é o que acontece aqui. Então é bom tu já deixar bem alinhada a expectativa do cliente para não ter surpresa na hora que ele for lá fechar negócio. Pô, tu não me informou que tinha correção, então já deixa o cliente a par. Então sempre é importante deixar tudo bem transparente, tá? Na hora de assinatura, confere todos os documentos. Então, o corretor hoje ele recebe, geralmente a gente recebia o contrato impresso ali, ou imprimia e tudo, né? E às vezes não conferia aí direto e daí que dá os problemas. Então, antes de qualquer coisa, tu recebeu o contrato, confere todos os dados, está tudo certo, né? Tá tudo ok, manda pro teu cliente, porque às vezes o corretor ele não confere, manda pro cliente, aí dá o desgaste. Então já dá conferir tudo, porque se tu vê que tem algum erro, já comunica ali a tua secretaria de vendas, já comunica o gerente da consultora, já comunica o financeiro da imobiliária ali, que eles vão corrigir ali para antes tu passar pro cliente. Porque de qualquer forma, às vezes o cliente ele vai dar o que, às vezes vai ter uma coisinha que outro que o cliente ele vai modificar. Mas se tu já olha antes, tu já te antecipa ali e tu ganha tempo ali, tá? Eu sempre começo as assinaturas, por exemplo, quando for pessoal, eu vou rubricando ali. Porque geralmente vem o quê? Vem o contrato de compra e venda e mais o contrato de corretagem ali, tá? E às vezes vem só o contrato de compra e venda, mas que também o corretor responsável, o gerente, o dono, ele vai assinar. O que eu faço para ir? Porque às vezes o cliente ele lê o contrato e mesmo quando ele vai assinar pessoalmente, ele quer ler de novo, né? Ele quer ter certeza que é o contrato que tu mandou para ele na minuta. Eu sempre, para ir quebrando o clima, eu já pego ali o contrato e já vou rubricando. A parte da corretagem eu já vou rubricando, eu pego o contrato de compra e venda, que ele já está com uma cópia lendo com a esposa, eu já pego, já vou rubricando, já vou deixando ele bem tranquilo, tá? Venda que envolve cheque, tem algum que outro, hoje não é tanto mas usual, mas
tem vendas que se envolvia cheque ali, já manda pro cliente, ó, fulano, tal dia, tal horário, assinatura, já traz se vão precisar de 10 cheques, já traz um talão, porque se tu errar ali a gente não tá habituado, já deixa o cliente organizado, tá? Hoje é muito pouco, se usava muito, né? Um tempo atrás aí se usava muito, né? Então hoje ele praticamente o cliente já faz o Pix ou TED, então não tem mais negócio, a gente fala TED, dependendo do valor, o cliente tem que fazer uma TED no banco, tá? Mas hoje praticamente é o Pix, ele deixa já agendado, ó, fulano, vai ter um Pix de um valor, ele é alto, tá? Já fala com o teu banco ali que tu vai fazer tal valor nesse dia para eles abrir aquela exceção, então já deixa tudo organizado para não ter surpresa ali, tá? Então tem que tratar de forma natural a assinatura, né? Eu sempre digo, às vezes o corretor ele fez toda a venda, chega na assinatura ali, ele acaba perdendo porque ele não levou a sério a assinatura, ele achou que já está fechado. E além depois da assinatura tem o pagamento. Então eu sempre digo que a venda fechada é que depois que o cliente pagou a nossa comissão, tá? Ninguém nasce sabendo tudo. Uma boa resposta é demonstrar interesse e ir atrás do assunto. Vai atrás. Então eu sempre digo que o corretor ele tem que ler o contrato. Muito corretor não lê o contrato, né? Eu já tive caso aqui na imobiliária ano passado, tive alguns, mas eu lembro um caso que o corretor ele perdeu a venda por ele não ler o contrato antes de passar para o cliente, né? O cliente tinha combinado uma coisa com ele, estava diferente no contrato, ele mandou para o cliente ficou, não gostou, e não, já está dando errado e tal, acabou perdendo o negócio por ele não ter tirado 5 minutos do tempo dele, ter feito a leitura, ter feito a correção devida e ter passado certo para o cliente dele, tá? Bate-papo na hora da assinatura, pessoal, assinatura de contrato é um negócio sério. Sem muita gracinha, chega ali, é assinar, Pix na conta, parabéns pelo negócio, foto e tudo certo e vai comemorar a tua venda. Então, dependendo, não é uma hora de tu estar fazendo algum papo, falar de futebol, falar de política, alguma coisa ali que possa estar prejudicando o teu negócio, tá? Resumindo, era isso. Espero que tenham gostado, é um treinamento bem básico aqui, mas de extrema importância em algumas coisas aqui. Até a próxima!